Olá, iremos apresentar características do solo e atividades desenvolvidas no município de Nova Olinda do Maranhão. O solo é de fundamental interesse social, ambiental e econômico. Nele são desenvolvidas diversas atividades no dia a dia, que por muitas vezes passam despercebidas. Antigamente, era visto como apenas o meio no qual as plantas se desenvolviam. Atualmente, tem sua importância ampliada e estudada para que se tenha um maior conhecimento científico. A formação dos solos é chamada de pedogênese e ocorre por meio do intemperismo físico, químico e biológico, onde ocorre a desintegração de uma rocha original chamada rocha-mãe em partículas menores denominadas sedimentos. Esse processo sofre interferências de vários fatores, como por exemplo, o clima, o relevo, o tempo e os organismos vivos. Existem diferentes tipos de solos com variadas formações e composições. Para que esses solos sejam classificados, foram feitos vários estudos até chegar a uma classificação nacional feita pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Estudar as características do solo é fundamental para entendermos como o território é construído e como pode ser utilizado para o desenvolvimento de atividades produtivas. Nesse vídeo veremos como ele é distribuído no território maranhense, quais suas características e quais os principais usos desenvolvidos nos últimos anos. Primeiramente, iremos mostrar as características dos solos maranhenses, como são classificados, qual é a sua composição e como é distribuído dentro do território. Depois, iremos abordar as principais atividades produtivas desenvolvidas no Maranhão, como elas foram inseridas e como estão sendo organizadas. Por último, será feita uma caracterização dos solos do município de Nova Olinda do Maranhão, para se ter conhecimento a nível local dos solos que o constituem e as atividades desenvolvidas nele. O município de Nova Olinda do Maranhão fica localizado no estado do Maranhão, na região do Alto Turi. Nova Olinda do Maranhão era distrito de Turiaçu, passando a pertencer ao município de Santa Luzia do Paruá no ano de 1987. Somente em 10 de novembro de 1996, através da Lei nº 6.159, se tornou um município. A metodologia do presente estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa, uma vez que se procura qualificar os dados obtidos. O trabalho parte do pressuposto de que os fatos não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, ou seja, diversos fatores exercem influência sobre o mesmo objeto, podendo ser tanto de ordem política, econômica, cultural, social e ambiental. Para atingir os objetivos propostos, a presente pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica do referido tema, em livros, sites acadêmicos, revistas científicas, artigos, monografias e dissertações, a fim de se aprofundar cada vez mais sobre o assunto pesquisado. O solo representa a base de numerosas atividades de seres abióticos e bióticos. Por isso, é fundamental conhecer as suas particularidades para entender o seu dinamismo. O estado do Maranhão apresenta uma área de 331.936.949 km². Possui 217 municípios, faz limite com Piauí, Tocantins, Pará e o Oceano Atlântico. A variedade de tipos de solos presentes no estado é significativa. As principais ordens de solos identificados são argissolos, cambissolos, gleissolos, latossolos, neossolos, nitossolos, planossolos, plintossolos e vertissolos. Cada tipo de solo está distribuído pelas 5 mesorregiões maranhenses, sendo os latossolos a classe dominante de solo. Geralmente, alguns solos são ácidos com baixa saturação de base, baixo conteúdo de cálcio e elevada saturação de alumínio, além de possuir baixo teor de matéria orgânica, baixa filtração e baixa atividade biológica. Em alguns casos, há solos com elevada fertilidade natural e saturação de base maior que 50%. Portanto, conhecer
as peculiaridades e características de cada solo, tais como cor, textura, estrutura, porosidade, consistência, são imprescindíveis para determinar a maneira que o solo será usado, seja para agricultura, construção de estradas ou aterros sanitários. Atividades produtivas desenvolvidas no Maranhão. No Maranhão, as atividades produtivas estão distribuídas em 5 mesorregiões, cada uma com suas peculiaridades. Na mesorregião norte maranhense, a agricultura é atualmente constituída pelas culturas de subsistência, com destaque para a mandioca e o arroz. Este último já alcançando a expressão comercial. Nessa mesorregião também é praticada a pecuária extensiva de bovinos. Entretanto, essa cultura não é o suficiente para abastecer o mercado consumidor. Quanto ao extrativismo, a principal atividade é a extração da amêndoa do babaçu. Na mesorregião oeste maranhense, a agricultura é voltada para a produção de alimentos, tendo como culturas principais o arroz, o feijão, o milho e a soja. Já a criação do gado bovino é extensiva, em pastagens plantadas para a produção de carne e leite. A mesorregião leste maranhense teve suas terras ocupadas por fazendas de gado, sendo implantado o cultivo do algodão, que foi substituído pela cultura do arroz e pelo extrativismo vegetal. É uma mesorregião de grande importância econômica por utilizar técnicas modernas e implantar projetos agropecuários. A agricultura é praticada nas áreas mais baixas e a pecuária nas áreas de maior altitude. Com grande população rural, a mesorregião centro-maranhense tem um dos povoamentos mais antigos do nosso estado. A atividade econômica que se destaca na atualidade é a pecuária melhorada de gado leiteiro. A atividade extrativa é a do babaçu e a agricultura restringe-se ao arroz. A mesorregião sul-maranhense é dominada pelo cerrado. Sua atividade tradicional é a pecuária bovina extensiva. No entanto, a cultura da soja, com técnicas modernas, vem substituindo rapidamente a pecuária extensiva e atraindo agricultores de vários estados do Brasil. Características dos solos do município de Nova Olinda do Maranhão. Os solos da região estão representados por podizólico vermelho-amarelo e plintossolos. Nas áreas onde ocorre o solo podizólico é utilizado como cultura de subsistência, com destaque para a cultura de milho, feijão, arroz, fruticultura, além do extrativismo do coco babaçu. Plintossolos se caracterizam por apresentar horizontes plintíferos. Na área desse solo, tem-se uso agrícola com cultura de mandioca, arroz, feijão, milho, fruticultura e a pecuária extensiva. O solo é o recurso natural cuja condição é vital para a produção de alimentos e também para o funcionamento dos ecossistemas. Silveira, 2016.